Como ensinar seu filho a amar a Jesus, capítulo 8. Deus e sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. A infância é uma oportunidade única na vida para preencher a mente das crianças com pensamentos sobre Deus e sua palavra. A curiosidade delas em relação com o mundo e sua ansiedade de aprender podem ser facilmente canalizadas para que a descoberta de Deus e da Bíblia perdure ao longo da vida. Como podemos encaminhar as crianças às Escrituras de modo a cultivarem um verdadeiro caso de amor com a palavra de Deus? Primeiro, mostre a seu filho quanto você, pessoalmente, ama e respeita a palavra de Deus. Ruth Graham, esposa do mundialmente conhecido evangelista Billy Graham, decidiu aos 10 anos de idade que leria a Bíblia por conta própria, porque todos os adultos da família dela pareciam ter grande prazer na leitura da palavra de Deus. Ela quis descobrir sozinha o que era que eles apreciavam tanto. Seus pais missionários nunca deixavam de ler a Bíblia de manhã cedo. Até a criada chinesa, que morava e trabalhava na casa deles, parecia gostar de ler a Bíblia. Dessa maneira, Ruth foi irresistivelmente atraída para a palavra de Deus por causa do exemplo dos adultos mais importantes para ela. Tradicionalmente, os adventistas são conhecidos como o povo da Bíblia. Falamos da importância da Bíblia e pregamos com veemência sobre as maravilhas que encontramos em suas páginas sagradas. Contudo, nossa vida muitas vezes nega nossas palavras. As crianças aprendem o que vivemos, não o que pregamos. Se você deseja que seu filho realmente ame a palavra de Deus, mostre seu próprio amor pelas Escrituras de formas inequívocas. Procurar a Bíblia pela casa toda ao sair correndo porta fora para a escola sabatina, já que ela não foi usada desde o sábado anterior, transmite ao seu filho a clara mensagem de que ela é importante somente quando se vai à igreja. Não tem relevância para a vida no dia a dia. Por outro lado, se mamãe e papai leem com reverência e deleite a palavra de Deus todos os dias no altar da família, se de modo visível buscam nela respostas para os problemas e se frequentemente clamam o cumprimento de suas promessas para as necessidades da família, a implicação é bem diferente. Demonstre seu respeito e amor para com as Escrituras, reservando um lugar especial de honra para guardar a Bíblia da família. Mostre ao seu filho como colocar a Bíblia acima de outros livros, no lugar de honra, porque ela é a palavra de Deus. Quando eu era criança, meus pais me ensinaram que a Bíblia não era como outros livros. Ela é a palavra de Deus e deve ser tratada com respeito. Nunca devemos jogar descuidadamente a Bíblia sobre o assento do carro ou no chão. Não coloque outro livro ou objeto em cima dela. Nota: em algumas culturas, a Bíblia pode ser colocada por baixo de uma pilha de livros, porque ela é o alicerce de tudo mais. É sua maneira de mostrar respeito. Essa lição da infância me acompanha por toda a vida. Acredito que tenha aumentado imensamente meu respeito pela palavra de Deus. Refira-se à Bíblia com amor e alegria. Mostre sua satisfação em ler a palavra de Deus. Comente com a família, frequentemente, alguma ideia especial que você obteve com a leitura da Bíblia durante sua hora tranquila com o Senhor. Com os filhos, busque a palavra de Deus quando a família enfrentar algum problema. Reclame uma promessa especial e busque a orientação de Deus. Se você abertamente demonstrar alegria com a palavra de Deus, seus filhos desejarão ansiosamente ter aquilo que você tem. Segundo, associe o aprendizado através da Bíblia com seu amor e cuidado. A intenção de Deus é que as lembranças da infância produzam uma associação duradoura entre o amor paterno e o amor de Deus. Torne o estudo da Bíblia um momento especial da família. Leia cada dia uma passagem curta para a devoção familiar. Use uma versão moderna que as crianças possam mais facilmente entender e explique o que os versos dizem. Torne esse um momento especial para a intimidade e união da família.
Nunca use a Bíblia como martelo para levar uma criança à submissão. Certamente a palavra de Deus tem instruções específicas sobre como o cristão deve viver, mas a maneira como ensinamos a Bíblia fará a diferença entre aceitação e rejeição. As crianças devem aprender a respeito do modo cristão de viver numa atmosfera de amorável apoio, nunca de irada confrontação e humilhação. Terceiro, torne divertido e interessante o aprendizado com a Bíblia. Seu objetivo é criar muitas lembranças felizes associadas com a palavra de Deus. Joguinhos bíblicos, encenações, fitas de áudio e vídeo, figuras e outros recursos ajudam a tornar atraente o aprendizado com a Bíblia para crianças menores. Escolha uma versão moderna das Escrituras, que as crianças compreendam mais facilmente. Use atividades de aprendizado da Bíblia adaptadas à idade da criança. Apresente às crianças maiores os costumes dos tempos bíblicos e outros materiais auxiliares que tornem mais interessantes as histórias. Dê ao seu filho uma Bíblia especial, uma edição para crianças ou uma com letras grandes para os pequenos leitores. Crie oportunidade para que ele use a Bíblia durante o culto doméstico e incentive-o a lê-la para a igreja. Sentimentos negativos ou de raiva, gerados por más experiências com a palavra de Deus, podem fechar a porta para qualquer desejo futuro de ouvir a voz de Deus através de sua palavra escrita. Ao permitir que seu filho veja o amor e o respeito que você tem pelas Escrituras, associando o aprendizado da Bíblia com amor e cuidado maternos e tornando o aprendizado interessante e divertido, você estará preparando o palco para ajudar seus filhos a desejarem manter um envolvimento vitalício com Deus e sua palavra. Eles terão sentimentos positivos acerca das Escrituras. Tarefas voltadas ao desenvolvimento das crianças com base no estudo da Bíblia. Várias tarefas que ajudam a criança a se desenvolver espiritualmente envolvem as Escrituras. Elas incluem, primeiro, entender por que a Bíblia foi escrita. Segundo, considerar as pessoas da Bíblia como amigas e como heróis admirados. Terceiro, gostar de ler a Bíblia. Quarto, procurar na Bíblia o auxílio para a vida diária. Quinto, memorizar passagens significativas da Bíblia. Sexto, compreender como a Bíblia foi escrita. Sétimo, aprender como as pessoas viviam nos tempos bíblicos. Oitavo, conhecer e aceitar as grandes doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia como crenças pessoais. Nono, começar a aprender a história e a profecia bíblicas. Naturalmente, todas essas tarefas voltadas ao desenvolvimento estão no nível dos iniciantes, adaptadas para crianças. As profundezas da palavra de Deus podem ser exploradas interminavelmente. Durante a infância, apenas começamos a apresentar às crianças as maravilhas de um caso de amor com a palavra de Deus que durará a vida toda. Assim, como acontece em todos os casos de amor, o relacionamento se aprofundará com o passar do tempo. Tenha em mente essas tarefas, à medida que exploramos com mais pormenores o modo de tornar conhecida aos nossos filhos a divina palavra. Como ensinar a Bíblia às crianças? Apresentar a Bíblia ao seu filho é fundamentalmente diferente de ensinar matemática ou os fatos da história. A Bíblia é Deus falando aos seres humanos para que o conheçam e o amem. Não podemos deixar esse encontro ao acaso, mas devemos usar os melhores métodos possíveis. Ellen White nos deu preciosas ideias sobre como abrir a Bíblia às crianças, de modo que aceitem seus princípios e cheguem a amar a Deus e sua mensagem escrita. Algumas têm que ver com o conhecimento da Bíblia, algumas com atitudes ou sentimentos a respeito dela e outras com nossa reação à Escritura na forma de atos. Cada uma das três áreas é importante para uma resposta completa à palavra de Deus. O conhecimento forma o alicerce daquilo que cremos a respeito de Deus, mas não é o suficiente. Muitas pessoas sabem o que Deus diz, mas não agem de acordo com esse conhecimento. A fim de termos um vibrante relacionamento com o Senhor,
O resultado final do conhecimento da palavra de Deus deve ser uma resposta na maneira de viver. Sem ela, o conhecimento não tem valor. Quando as crianças memorizam versos da Bíblia ou aprendem a respeito da vida de José, elas aumentam seu conhecimento bíblico, mas precisam avançar além disso. Para elas, usar um verso da Bíblia como auxílio quando enfrentam um problema na vida, ou seguir o exemplo de José ao decidir sobre a vida moral, é uma resposta prática à palavra divina. As atitudes ou os sentimentos determinam muitas vezes se a pessoa dará ou não essa resposta. Se as crianças têm experiências geralmente negativas com ensinos bíblicos, provavelmente rejeitarão o que lhes for ensinado e assim não reagirão às sugestões do Espírito Santo. Por isso, ao ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos, devemos manter sintonia com suas atitudes e sentimentos. A menos que nossos filhos respondam àquela voz mansa e suave, falando-lhes por meio das Escrituras, nós falhamos. Eles, na verdade, não chegaram realmente a conhecer o Deus vivo através da sua palavra. Antes, apenas memorizaram palavras da mesma forma como aprendem fatos da história ou geografia na escola. A seguinte relação resume as ideias que Ellen White sugere para o ensino da Bíblia. Você observará que muitas delas se aplicam a mais de uma área de aprendizado. Note quantos conceitos têm que ver com atitudes ou sentimentos para com a Bíblia. Obviamente, é vital que ensinemos nossos filhos de modo tal que eles desenvolvam atitudes positivas para com as Escrituras. Orações e sermões longos, comentários enfadonhos, palavras difíceis de entender e sentimentos negativos desinteressam as crianças. Alegria, felicidade, amor, ternura e simpatia as inspiram. A Bíblia é mais interessante quando usamos em nosso ensino objetos da natureza, música, acontecimentos e objetos do dia a dia, ilustrações visuais atraentes e histórias. É mais provável que as crianças respondam de modo ativo aos ensinos bíblicos quando enfatizamos princípios positivos, em vez de atacar seus hábitos errados. Mostrar as razões bíblicas da fé, relacionar as Escrituras aos interesses da criança, ajudá-la a pensar de modo independente sobre o que a Bíblia ensina e aplicar à própria vida aquilo que descobriu, estimulam uma resposta positiva na forma de ações. Ao explorarmos mais as maneiras de apresentar a palavra de Deus aos nossos filhos, expandiremos e esclareceremos algumas das seguintes ideias, a fim de torná-las práticas para o ensino dentro da família. Princípios e métodos para o ensino da Bíblia. Princípio ou método, área de aprendizado. Ensine de modo simples, use palavras fáceis, conhecimento, sentimento. Não apresse o aprendizado, use períodos curtos e frequentes de instrução, conhecimento, sentimento. Mostre razões bíblicas para a fé, conhecimento. Use a natureza para ensinar verdades espirituais, conhecimento. Use música para ensinar as Escrituras, conhecimento. Use objetos conhecidos e eventos do dia a dia para tornar a Bíblia clara, conhecimento, sentimento e ação. Use recursos audiovisuais para manter o interesse e explicar o ensino, conhecimento, sentimento. Deixe as crianças explicarem com suas palavras o que aprenderam, conhecimento, ação. Use histórias e ilustrações para gravar a verdade no coração, sentimento e ação. Ensine com espírito animoso e feliz, sentimento e ação. Ensine com amor, ternura e simpatia, sentimento e ação. Ensine princípios positivos em vez de atacar maus hábitos, sentimento e ação. Relacione a Bíblia com os interesses da criança, sentimento e ação. Evite orações longas, comentários enfadonhos, sentimento. Ajude a criança a pensar de modo independente acerca das verdades bíblicas, sentimento e ação. Seja um exemplo do seu ensino, sentimento e ação. Ajude a criança a fazer aplicações pessoais à própria vida, ação.
Se tiver interesse em explorar essas ideias, assim como a própria Ellen White as explicou, você as encontrará nas seguintes referências: Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, páginas 169, 181 a 183 e 434. A Ciência do Bom Viver, página 23 e 24. Educação, páginas 114, 120, 167, 168, 185 a 192. O Desejado de Todas as Nações, página 516 e 517. Fundamentos da Educação Cristã, página 390. Orientação da Criança, página 496, 505 a 515, 534, 535. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 157, volume 5, página 330. Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 77, páginas 114 a 119. Parábolas de Jesus, página 25. Memorizando as Escrituras. Sendo que a Bíblia é um livro tão especial, bem diferente de todos os outros livros, ela pode exercer profundo efeito sobre como pensamos e agimos. De acordo com Ellen White, estudar e memorizar a Bíblia pode expandir nossa capacidade de aprender outras coisas, melhorar nossa capacidade de raciocínio e dar-nos compreensão e discernimento claro, além de equilíbrio. Certamente, estudar a palavra de Deus melhora nossa compreensão sobre Ele e seus caminhos. Um dia, encontrei a seguinte declaração de Ellen White: as crianças devem ser instruídas de maneira que estejam familiarizadas com a palavra de Deus e habilitadas a saber quando parte de um texto é lida e parte deixada por ler, a fim de causar uma falsa impressão. Evangelismo, página 591. Tudo o que pude dizer foi: puxa, quanta memorização, para saber que algo foi deixado de fora. Nada de murmurar negligentemente o verso no sábado de manhã só para ganhar um adesivo. Aprender as Escrituras é claramente uma parte vital do desenvolvimento espiritual da criança. Memorizar o verso-chave é uma tradição de longa data na Igreja Adventista, até para as crianças pequenas. Num sábado de manhã, enquanto eu recepcionava as pessoas numa das entradas de nossa igreja, uma jovem mãe parou para falar comigo. Seu rosto se iluminou de entusiasmo quando lhe perguntei por seus 2 menininhos, com idades de 1 ano e 2 anos e meio. Enquanto conversávamos, ela me contou como se esforçava para ajudar o filho mais velho a aprender versos bíblicos. Como a senhora sabe, informou ela, é realmente importante que ele aprenda muitos versos da Bíblia enquanto é pequeno. Inventei um método que realmente funciona. Quando vou tirá-lo do berço pela manhã ou após uma cesta, não levanto enquanto ele não diz um versinho. E quando estamos comendo, ele tem que dizer um verso para ganhar outra mordida na banana, por exemplo. Fazemos isso o dia todo. Toda vez que ele quiser algo, precisa dizer um verso antes de receber. Funciona mesmo. A senhora ficaria impressionada ao ver quantos versos ele sabe. Depois que ela entrou na igreja com os filhos, fiquei perturbada. Embora aplaudisse o desejo dela de que o menino aprendesse passagens das Escrituras, o método dela me incomodou. Tive vontade de saber se o filho dela estava aprendendo algumas coisas com as quais ela não havia contado. Mamãe só gosta de mim quando digo versinhos da Bíblia, por exemplo. Preciso comprar abraços e comida dizendo versos da Bíblia. Os versinhos fazem com que eu consiga o que quero, ou, se eu não digo o verso direito, mamãe não vai gostar de mim. Claro que o método funcionava, o condicionamento sempre foi altamente eficiente, mas o que ela estava condicionando seu filho a pensar e sentir com relação à Bíblia? Ao decorar versos bíblicos, as crianças experimentam sentimentos e emoções que se ligam com o verso, também por um processo de condicionamento. Em anos vindouros, esses sentimentos podem estimular ou desencorajar a leitura das Escrituras. Oferecer às crianças incentivo para aprender versos bíblicos é um modo tradicional de estimular o aprendizado da Bíblia.
Na escola sabatina, muitas vezes, damos lembrancinha às crianças que sabem o verso, como um método de lhes reconhecer o esforço. O que me incomodou quanto ao método da minha jovem amiga foi reter aquilo que é direito de toda criança, alimento e amor, a menos que ela dissesse o verso. Sentimentos de rejeição ou necessidade de conquistar o amor da mãe ou de Jesus poderiam facilmente se relacionar com o aprendizado da Bíblia e, mais tarde, levar ao sentimento de ser rejeitado por Deus ou de precisar conquistar seu favor. Aprender histórias e versos bíblicos deve ser divertido e interessante e estar associado com a união e o amor da família. Crianças pequenas podem assimilar a Bíblia com a mesma alegria e curiosidade com que assimilam o restante do seu mundinho, e ao fazê-lo, estarão associando alegria e felicidade com a palavra de Deus. Crianças pequenas captam facilmente as coisas. Conseguem decorar um verso bíblico sem grande esforço. Todavia, também se esquecem dele com a mesma rapidez. O que é fácil de aprender também é fácil de esquecer, no caso do pré-escolares. Como ainda não desenvolveram estratégias que os ajudem a lembrar, dependem simplesmente de ouvir o verso. Se quiser que seu filho em idade pré-escolar se lembre dos versos bíblicos, você precisará recapitulá-los frequentemente. As crianças associam rapidamente um verso com uma figura. Lembra-se das gravuras usadas na escola sabatina quando você era criança? Explique o significado da passagem e aplique-o a uma situação da vida real que possa trazer conforto ou instrução ao seu filho. Incentive seu filho de 4 a 8 anos a desenhar uma figura sobre o verso. Diga o verso você mesma, porém deixe de fora as palavras-chave e deixe que seu filho preencha o que está faltando. Se seu filho aprender de todas essas maneiras diferentes, ele se lembrará do verso para o resto da vida. Os anos de ouro para decorar passagens bíblicas são da 2ª ou 3ª série do ensino fundamental até o fim do ensino médio. A maioria das crianças memoriza facilmente durante esses anos e já criou estratégias de memorização que as ajudam a reter conteúdo. Memorizar a Bíblia nunca mais será tão fácil. Na faixa etária dos primários e juvenis, você deve tirar vantagem da capacidade deles com um programa planejado de decorar passagens-chave da Bíblia. Se seu filho não está aprendendo textos bíblicos significativos na escola sabatina, encarregue-se da educação religiosa dele e o faça em casa. Aqui está uma lista de passagens bíblicas que devem fazer parte do banco de memória de cada criança que cresce num lar cristão. Salmo 23, Apocalipse 12, 6 a 12, Salmo 91, Mateus 6, 9 a 13, Êxodo 23 a 17, Mateus 5, 3 a 12, 1 Coríntios 13, Salmo 27, 1 a 5, João 14, 1 a 3, João 3, 16, Apocalipse 22, do 1 ao 7. A memorização das escrituras pode ser divertida se você torná-la um jogo. Divida a passagem em seções menores, ilustre-as com figuras que esclareçam o significado. Muitas passagens bíblicas foram transformadas em letra de músicas. Se alguma vez você já cantou o Messias de Handel, conhece o poder da música para gravar as escrituras na mente. Transforme o projeto de memorização num assunto de família, com a mamãe e o papai participando também. Ofereça um incentivo para quem completar seu projeto de memorização. Um modo eficaz de ajudar crianças a aprender passagens mais longas é fazer um livretinho ilustrado. Use uma gravura atraente de um lado e as palavras de um verso ou frase do outro. Escolha uma versão da Bíblia para a memorização e fique com ela. Use-a no culto doméstico e em qualquer outro momento em casa. Quando a família usa uma versão diferente toda vez que lê a Bíblia, perde-se o efeito da repetição e as crianças acharão muito mais difícil decorar os textos. Para o culto familiar, seria conveniente ter um exemplar da mesma versão da Bíblia para cada membro da família, a fim de que todos possam acompanhar a leitura.
Quando seus filhos chegarem à adolescência, provavelmente gostarão de usar diferentes versões para o culto doméstico. Eles gostam de variedade e apreciarão ouvir os pensamentos da Bíblia expressos de diferentes maneiras. Seu filho terá um fundamento mais sólido para os anos futuros se você escolher uma tradução em vez de uma paráfrase. As traduções procuram ser fiéis às línguas originais da Bíblia. As paráfrases são um tanto livres na maneira como interpretam a ideia do verso. Doutrinas-chave da Igreja Adventista às vezes ficam embaralhadas no processo, embora as paráfrases sejam maravilhosas como leitura devocional para trazer novas percepções quanto ao significado da passagem. As traduções mais recentes aproveitam quantidade maior de informações acerca dos manuscritos originais do que por ocasião de 1611, quando surgiu a versão King James. Tenho certeza de que seu pastor terá prazer em discutir com você os méritos das diferentes versões. Geralmente, as versões Almeida, revista e atualizada no Brasil, segunda edição, a nova versão internacional e a nova tradução na linguagem de hoje são respeitadas. Embora você encontre outras traduções de renome, a lição da escola sabatina geralmente emprega essas 3 versões principais, tornando a Bíblia viva para as crianças. Um dia, Kevin, de 3 anos de idade, é uma vaquinha mugindo, e no dia seguinte, um avião zunindo ao redor da casa. Ele tem vários amigos imaginários, pessoas e animais, com os quais se deleita em brincar, encarregando-se dos diálogos, praticando os atos de cada um e puxando sua mãe para a brincadeira. Ele não precisa de contra-regra. Muitas vezes, a conversa é totalmente imaginária. Kevin não é anormal. A maioria das crianças de 3 a 5 anos de idade tem amigos imaginários e gosta de inventar histórias. Você pode aproveitar essa vibrante vida de fantasia para ajudar seu filho a aprender a amar a Bíblia e se encantar com suas histórias. Durante a primeira infância, as crianças tendem naturalmente a pensar num Deus antropomórfico, um Deus com forma humana e que age como um ser humano. Elas o imaginam como sendo parecido com elas ou seus pais. Assim, fazer de conta que é um personagem bíblico é natural e fácil para elas. Depois de começar a frequentar a escola, elas gradualmente se tornam mais conscientes de si mesmas e o desempenho de papéis desaparece junto com os amigos imaginários dos anos anteriores. Para o culto da sexta-feira ou para a tarde de sábado, a família toda pode encenar alguma das histórias bíblicas. Os trajes não são importantes. Crianças de 2 e 3 anos, em geral, não gostam de se fantasiar, embora as de 4 a 6 anos geralmente gostem. Você pode, com facilidade, transformar uma peça retangular de tecido simples numa cobertura para a cabeça, usando um círculo de elástico para segurá-la no lugar. Ficará surpreendentemente parecido com as figuras de pessoas da Bíblia. Um cesto e um boneco se tornam facilmente o bebê Moisés. Uma caixa grande de papelão se converte na arca, com bichinhos de pelúcia em fila para entrar. Deixe que os diálogos da história ocorram naturalmente. Não exija realismo demais das crianças. Elas terão maneiras criativas próprias de imaginar o que Moisés ou Noé disseram ou fizeram. Faz parte da brincadeira. Sintonizar os sentimentos das pessoas dos tempos bíblicos traz vida às Escrituras. Uma caixa de areia é uma beleza para dramatizações, gravetos para representar pessoas, papel dobrado para representar tendas, alguns raminhos ou talos no lugar de árvores, papel alumínio como rios ou lagos, um pouco de massinha para modelar e pronto. Aparece um cenário bíblico. Um cobertor torna a caminha de Samuel quando você encena o chamado de Deus a um garotinho, e uma cesta leva os pães e peixes para repartir com a multidão. Imaginar como serão o céu e a nova terra estimula os pequenos a desejarem morar lá. Ver Orientação da Criança, página 488. Crianças de 5 a 10 anos gostam de pintar, colorir e recortar. Você ficará admirada diante de suas interpretações de histórias bíblicas quando elas desenham, pintam ou fazem uma colagem.
Mais uma vez, não insista em exatidão absoluta. Permita que entrem no clima das histórias bíblicas. O que você quer descobrir é o que elas pensam e sentem. Por isso, deixe a criatividade agir. Nunca faça um comentário depreciativo sobre seus esforços, porque você quer gerar uma atmosfera de aceitação e amor associada ao aprendizado da Bíblia. Crianças de 8 a 12 anos gostam de ouvir acerca da cultura e dos tempos bíblicos, para poderem entender melhor as histórias. Há livros que contêm gravuras maravilhosamente descritivas da vida na Palestina durante o período do Antigo e do Novo Testamentos. Eles contribuirão muito para trazer vida à Bíblia diante de seus filhos. Hoje, a maioria das crianças nas áreas metropolitanas não tem ideia daquilo que um pastor faz enquanto cuida das ovelhas. As Escrituras, porém, usam esse fato repetidamente para ilustrar o amor de Cristo. Para compreender plenamente o significado da analogia com o pastor, as crianças precisam aprender sobre ovelhas e pastores. Muitas outras histórias permanecem relativamente sem sentido, até que as crianças entendam algo sobre a cultura e o estilo de vida nos tempos bíblicos. As crianças maiores gostam de encenar charadas bíblicas, nas quais dramatizam algum episódio para que o restante do grupo adivinhe qual história estão retratando. Também gostam de se colocar no lugar de um personagem e escrever ou mostrar como a pessoa se sentiu num determinado momento. Você pode preparar um ambiente contando uma história e preparando o momento crucial, pedindo que as crianças expliquem como a pessoa se sentiu. Por exemplo, faça uma pausa no momento em que os irmãos de José o lançaram no poço. Como ele se sentiu? O que teria pensado? Peça que cada membro da família escreva o que acha que passou pela cabeça de José e depois conte aos demais. Imaginar criativamente a história bíblica gera um caso de amor com a palavra de Deus. A Bíblia se torna mais do que um livro árido sobre pessoas do tempo antigo. Ela se torna viva, com meninos e meninas, homens e mulheres, que tinham os mesmos sentimentos que nós, que enfrentaram as mesmas tentações e que venceram do mesmo modo que nós, por meio de Cristo. Entrar na vida das pessoas da Bíblia lança um sólido alicerce para a espiritualidade, aquele relacionamento íntimo com Deus que nos liga a Ele para sempre. As lições da escola sabatina apresentam uma forma sistemática de aprender as mais importantes histórias da Bíblia. Elas selecionam 16 histórias para crianças até os 2 anos, 52 histórias para crianças de 2 a 4 anos e 156 histórias para crianças com idade entre 4 e 10 anos. Cada semana, a lição tem uma nova história bíblica. Estudar a história da Bíblia com seu filho todos os dias exercerá grande impacto em seu aprendizado. As lições também contêm atividades relacionadas para enfatizar os pontos principais da história e torná-la mais interessante. Com o transcorrer da semana, as crianças maiores, especialmente, gostam de alguma variedade. Depois de estudar a lição por 3 ou 4 dias, você pode introduzir algum material novo. Leia a história na própria Bíblia, numa versão moderna. Depois, num outro livro de histórias bíblicas, como os da Casa Publicadora Brasileira. As crianças mais velhas apreciam ouvir a história da série O Grande Conflito de Ellen White. Geralmente gostam de histórias dramatizadas em áudio e vídeo. Outro dia, você mesma pode dramatizar uma história como já foi sugerido. Além disso, as crianças podem ensinar a lição a você ou desenhar uma série de quadros que poderão grampear para formar um livretinho. Produtores de vídeo estão aproveitando o interesse de pais cristãos em histórias bíblicas e produzindo versões em vídeo. Mas não corra para comprar qualquer vídeo sobre a Bíblia. Muitos são empreendimentos puramente comerciais, feitos por pessoas que têm pouco respeito pela palavra de Deus. Reconhecendo um mercado potencial, vão atrás dele. Assim, não seja uma consumidora ingênua. Antes de tomar uma decisão, assista ao vídeo através do olhar de uma criança. Pesquisas sobre televisão e crianças revelam claramente que a maioria delas
não distingue bem entre fantasia e vida real, até completar 6 ou 7 anos. Crianças pequenas tendem a considerar a TV ou vídeos como vida real, não fantasia. Se a vida real discorda da TV, então a vida real está errada e a história da TV está certa. Em outras palavras, as crianças recebem informações por TV ou vídeos. Embora as crianças de 8 a 10 anos consigam mais prontamente distinguir entre fantasia e realidade, elas ainda se confundem quanto aos fatos. Durante esses anos, as crianças estão adquirindo informações acerca do mundo e aprendendo as regras pelas quais o universo funciona. Vídeos que apresentam uma visão distorcida da realidade as deixam confusas. Obter os fatos corretos é essencial no aprendizado da Bíblia. Se os fatos bíblicos são torcidos, ajudamos a criança a construir uma crença do tipo casa sobre areia, que não resistirá às tormentas de um questionamento futuro. Portanto, as primeiras perguntas a fazer diante da escolha de vídeos sobre a Bíblia são: primeiro, com que exatidão retratam a história bíblica? Um vídeo ao qual assisti recentemente mostrava os israelitas cavando um túnel sob os muros de Jericó, para ajudá-los a conquistar a cidade. Esse vídeo tenderia a confundir a criança quanto aos fatos bíblicos, muito possivelmente. Hoje em dia, professoras da escola sabatina às vezes ouvem as crianças protestando que a história da Bíblia não é desse jeito, e então descrevem o que viram em algum vídeo. Confundir os fatos tende a salopar a fé na Bíblia. Segundo, que papel Deus parece desempenhar nos assuntos da terra? Alguns dos vídeos a que assisti recentemente minimizam a Deus. As crianças modernas imaginárias introduzidas na história parecem controlar o desfecho, na verdade. Creio que essa estratégia tem um efeito sutil, mas danoso para a fé, de apequenar o papel de Deus no universo. Como adultos, podemos facilmente deixar essa fantasia de lado, mas as crianças acreditam na mensagem do vídeo. Pergunte a si mesma: determinado vídeo tende a criar confiança maior na maneira como Deus conduz as questões do universo? Ou traz a ideia implícita de que os seres humanos são o que realmente estão no controle? A resposta é vital para ensinar crianças a confiar em Deus. Terceiro, quão verossímeis são os papéis da Bíblia e dos personagens modernos? Quando personagens infantis controlam o destino das nações, como alguns vídeos bíblicos retratam, estamos ensinando às crianças uma versão irreal da vida. Mais uma vez, o impacto da história bíblica sofre. As biografias bíblicas são as narrativas mais fiéis à vida real que existem. Deus, evidentemente, pretendia que aprendêssemos com as experiências da vida real. Quando a fantasia assume o papel principal, pode levar a criança a pensar que a história bíblica é só mais um desenho animado. Obviamente, queremos que nossos filhos aprendam que a Bíblia é a palavra de Deus e nos conta fielmente o que aconteceu no passado. Não é um desenho animado. A confiança em Deus quanto ao futuro repousa grandemente em saber que Sua palavra é a verdade e que Ele está no controle do universo. Expandir a compreensão bíblica. À medida que seus filhos crescem, apenas ensinar histórias bíblicas não é o suficiente. Eles precisam lançar um sólido fundamento sob seu conhecimento das Escrituras, aprendendo sobre os bastidores da Bíblia. Se seus filhos não frequentam uma escola da igreja, você precisará adotar uma abordagem cuidadosamente planejada quanto à educação religiosa, ou eles serão ludibriados. Mesmo que seus filhos frequentem uma escola adventista, você precisará averiguar se estão obtendo o fundamento de que necessitam para a compreensão das Escrituras. As seguintes áreas são importantíssimas na edificação de um sólido fundamento para o aprendizado das Escrituras. Primeiro, conhecimento sobre a inspiração bíblica. Segundo, como e por que a Bíblia foi escrita. Terceiro, como a Bíblia chegou até nós. Quarto, geografia, costumes, estilo de vida e cultura na Bíblia. Quinto, como usar a Bíblia. Encontrar uma referência ou livros da Bíblia por seções. Sexto,
como usar livros auxiliares para o estudo da Bíblia, concordâncias, atlas, dicionário, comentários e enciclopédia. 7. Princípios para a interpretação bíblica. A. Contexto. B. Unidade da Escritura. C. Temas importantes da Escritura. D. A Bíblia como autoridade máxima. 8. Como encontrar referências sobre temas, por exemplo, o que diz a Bíblia sobre amizades? 9. Visão geral de eventos históricos período por período. 10. Textos-chave mais importantes sobre doutrinas da Igreja Adventista. Parece muito, não é? É, mas a Bíblia compensa o esforço. Quando seu filho de 10, 12 ou 14 anos protestar dizendo que a Bíblia é chata, apresente uma ou mais das coisas novas da lista acima. Lembre-se, você é responsável pela educação religiosa de seu filho e por sua iniciação no estudo da Palavra de Deus. Os professores da escola sabatina e da escola adventista são apenas seus ajudantes. Verifique o que o seu filho está aprendendo para ter certeza de que ele vai adquirir as ferramentas necessárias para tornar emocionante e significativo o estudo da Bíblia. Personalizando a Bíblia. Se a Bíblia deve dizer alguma coisa ao seu filho, ela precisa ter significado pessoal. Deve ser algo mais que uma coleção de histórias sobre povos antigos e símbolos estranhos escritos em linguagem arcaica. Em vez disso, deve instalar-se bem no centro da vida de seu filho hoje. O que você pode fazer para que isso aconteça? Primeiro, associe a Bíblia aos interesses de seu filho. Neste momento, ele é fã de insetos? Ajude a encontrar passagens bíblicas sobre insetos. Faça uma coleção de gravuras de insetos da Bíblia. Leia histórias nas quais os insetos desempenharam um papel importante. Exemplo, as pragas no Egito. Ajude-o a descobrir o que Deus deseja ensinar-lhe com esses versos e histórias. Sua filha pré-adolescente está concentrada na aparência pessoal? Encontre referências bíblicas sobre mulheres e sua aparência exterior. Não só orientações quanto à aparência, mas descrições reais de mulheres bíblicas e seu visual. Se ela tem dons artísticos, peça que desenhe figuras com base na maneira como a Bíblia retrata essas mulheres. Procure na enciclopédia bíblica ilustrações do vestuário nos tempos bíblicos. Sendo que a Bíblia relata histórias de pessoas reais numa época real, você geralmente encontrará uma contrapartida correspondente à maioria dos interesses modernos. Talvez seja necessário usar um pouco de criatividade para fazer as conexões, mas creio que Deus lhe dará ideias. Afinal, ele tem enorme interesse em ajudar seu filho a amar a palavra. Talvez o grande interesse de seu filho seja o computador. Obviamente, a Bíblia não menciona computadores, mas fala sobre a mente e seu funcionamento. Os computadores são uma espécie de mente e você pode fazer a ligação dessa maneira. O computador também é um meio de comunicação com outras pessoas. Como as pessoas se comunicavam nos tempos bíblicos? Seu técnico mirim em computação pode querer preparar programas para estudar a Bíblia ou fazer joguinhos bíblicos. Segundo, associe a Bíblia às necessidades de seu filho. Minha lembrança nítida mais antiga no que se refere ao uso da Bíblia para suprir uma séria necessidade pessoal aconteceu quando eu estava na 4ª série. Quando criança, eu era tímida e muitas vezes quase vencida por temores. Quando eu tinha 9 anos de idade, a filha de um dos empregados da casa publicadora adventista, perto da qual morávamos, foi assassinada. 2 homens encapuzados a abateram a tiros quando ela abriu a porta para atender quem estava batendo. Além disso, em nosso bairro, 2 crianças haviam sido sequestradas. Os eventos me deixaram aterrorizada. Enquanto corria os 2 quarteirões até a escola, cada dia com o coração pulsando na garganta, eu ia repetindo a cada passo do percurso: o anjo do Senhor acampe-se ao redor dos que o temem e os livras. Por muitos meses, foi a única maneira de conseguir reunir forças para ir à escola. Nossa família não possuía carro e não havia outro jeito de chegar lá. Gradualmente, com o passar do tempo, meus medos se acalmaram. Mas o Salmo 34:7 permanece gravado indelevelmente em minha memória.
A palavra de Deus responde a todas as necessidades humanas. Ajude seus filhos a encontrar consolo e conforto, coragem e amor nas divinas palavras. Se sua filha sente medo, ajude a encontrar um verso que atenda à sua preocupação. Memorize o verso junto com ela e faça com que se lembre da promessa toda vez que se sentir temerosa. A palavra de Deus tem poder para ajudá-la a enfrentar seus medos. A autoestima baixa, dificuldade nos estudos, o desejo de ter amigos, a perda de um amigo ou membro da família, falta de confiança, raiva, coragem para falar sobre Jesus com alguém e o impulso de amar são apenas algumas das preocupações de uma criança que podem ser supridas mediante a segurança da palavra de Deus. Um livro de promessas bíblicas ajudará a encontrar o verso certo para suprir as necessidades do seu filho. Antes que as crianças aprendam a ler, podem achar segurança nas promessas bíblicas que sabem de memória. Quando seu menino de 4 anos não quer ir para a cama com medo do monstro que está no quarto dele, repetir um verso bíblico sob proteção pode lhe trazer conforto. Depois de aprender a ler, seus filhos podem copiar a promessa num cartãozinho e guardá-lo consigo ao longo do dia ou colocá-lo no mural. Aqui estão algumas promessas bíblicas para começar. Medo, Salmos 56:3, 34:7, 50:15, 118:6-7. Solidão, Hebreus 13:5, Mateus 28:20. Tentação, 1 Coríntios 10:13. Desamparo, Isaías 41:10. Fraqueza, Isaías 40:31. Deuteronômio 33:27. Estudos, Tiago 1:5 e 6. Divórcio, Salmo 27:10, Isaías 49:15. Autoestima, Romanos 8:38-39, Jeremias 31:3 e 1 João 3:1. Hora de dormir, Salmo 4:8. NTLH. Alguns anos atrás, li na revista Guideposts sobre uma família que pôs literalmente em prática as orientações de Deuteronômio 6:6-9 quando construíram sua casa nova. Cada membro escolheu um verso que apreciava de modo especial e mandou gravá-lo nas vigas do teto do respectivo quarto. Os membros da família juntos escolheram os versos que usariam para as áreas em comum da casa. Você pode fazer o mesmo com cartazes ou uma versão do verso favorito de seu filho. Terceiro, procure na Bíblia orientação para situações de perplexidade. Suponha que um dia seu filho chegue em casa tremendo e visivelmente assustado. Depois de muita insistência, você finalmente consegue fazer com que ele conte que um valentão que mora na mesma rua bateu nele e ameaçou fazer a mesma coisa todos os dias se ele contasse para alguém. Você fica furiosa, com raiva. Como confortar seu filho? Teria a Bíblia orientações sobre o que fazer numa situação como essa? No dia seguinte, sua filha vem aborrecida da escola para casa, porque a professora trocou os alunos de lugar e agora ela tem que sentar ao lado de uma menina que tem problema para controlar a bexiga e exala um cheiro terrível. O que você pode dizer à sua filha? A Bíblia tem orientação sobre o que fazer numa situação desse tipo? Ajudar os filhos a encontrar na Bíblia princípios que ajudem a solucionar problemas do dia a dia é uma chave importante para auxiliá-los a cultivar um relacionamento genuíno com a palavra de Deus. Buscar juntos as respostas de Deus proporciona não só a solução do problema, como uma ligação íntima entre você e seus filhos. À medida que eles se aproximam da adolescência, estudem juntos para descobrir princípios bíblicos que tratam dos problemas dessa fase, como namoro, adorno pessoal e entretenimento. Esses princípios ajudarão a acalmar os mares turbulentos da adolescência. Mais importante que tudo, personalize o chamado de Deus ao arrependimento e à salvação, ajudando seu filho a encontrar versos que tratem de pecado, arrependimento e salvação. Essas passagens começam a assumir um significado mais individual quando seu filho coloca o próprio nome no verso, porque Deus amou Beth de tal maneira que deu seu filho. Outra maneira de personalizar os versos consiste em permitir que a criança escreva sua própria paráfrase.
Dependendo da habilidade verbal da criança, aquelas que têm entre 10 e 14 anos costumam gostar de fazê-lo, uma vez que tenham adquirido o jeitinho. Obviamente, a Bíblia tem possibilidades infindas. Neste capítulo, apenas começamos a tocar a proverbial ponta do iceberg. Espero que ele tenha inspirado em você o desejo de garimpar mais fundo na palavra de Deus e encaminhar seu filho à alegria que isso proporciona. Você sempre se alegrará por tê-lo feito. Chaves para o aprendizado da Bíblia. Primeiro, mostre seu amor e respeito para com a palavra de Deus. Segundo, associe o aprendizado da Bíblia com seu amor e cuidado. Terceiro, torne alegre e interessante o estudo da Bíblia. Quarto, ensine com vistas ao conhecimento, sentimento e ação. Quinto, tenha um plano de memorização das Escrituras. Torne-o cativante. Sexto, faça com que as histórias bíblicas adquiram vida. Sétimo, ensine seu filho a usar ferramentas de estudo da Bíblia. Oitavo, personalize a Bíblia para o seu filho.